Crescimento exponencial, parte 1. Resumo. Vocês devem ouvir nas notícias que os vírus, como o Covid-19, conhecido como novo coronavírus, crescem a uma velocidade exponencial. Nesta atividade, vamos entender melhor o que significa crescimento exponencial, com situações em que grandezas crescem dessa forma, e refletir sobre estes contextos. Falaremos sobre uma lenda que envolve a criação do jogo de xadrez e o crescimento da Vitória Régia, relacionando esta última situação com a atual pandemia e também abordando os gêneros textuais apresentados. A apresentação do problema do tabuleiro de xadrez. O xadrez é um jogo de tabuleiro cuja criação esteve ligada a simulações de uma guerra, e para jogá-lo é necessário ter uma boa estratégia de jogo. Ele é jogado por duas pessoas em um tabuleiro quadriculado com 64 casas, com casas pretas e brancas, e cada jogador possui 16 peças, entre peões, torres, cavalos, bispos, uma rainha e um rei. A forma atual do jogo surgiu na Europa durante o Renascimento, no século XV, mas o jogo é muito mais antigo e tem origem persa e indiana. Leia o seguinte texto falando sobre uma lenda que envolve a criação do jogo de xadrez. História do xadrez. A primeira história que é contada mundialmente se passa na Índia. Havia uma pequena cidade chamada Talígana e o único filho do poderoso Rajá foi morto em uma sangrenta batalha. O Rajá entrou em depressão e nunca havia conseguido superar a perda do filho. O grande problema era que o Rajá não só estava morrendo aos poucos, como também estava se descuidando em relação ao reino. Era uma questão de tempo até que o reino caísse totalmente. Vendo a queda do reino, um Brahmane chamado Lahur Sessa, certo dia foi até o rei. Ele apresentou um tabuleiro contendo 64 quadrados, brancos e pretos, além de diversas peças que representavam fielmente as tropas de seu exército, a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de elefante, o principal vizir e o próprio Rajá. O sacerdote disse ao Rajá que tal jogo poderia acalmar seu espírito e que, sem dúvida alguma, iria curar-se da depressão. De fato, tudo o que o Brahmane disse acontecera. O Rajá voltou a governar seu reino, tirando a crise de seu caminho. Era inexplicável como aquilo aconteceu, sendo um único tabuleiro com peças responsável por tirar a tristeza do Rajá. Como recompensa, o Brahmane foi agraciado com a oportunidade de pedir o que quisesse. Logo de primeira, ele recusou tal oferta, pois achava que não fosse merecedor de tal proposta. Mas, mediante a insistência do Rajá, ele fez um simples pedido. O Brahmane pediu simplesmente um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta, e assim sucessivamente até a última casa. O Rajá chegou a achar graça, tamanha a ingenuidade do pedido. Entretanto, o humilde pedido do Brahmane não era tão humilde assim. Após fazerem vários cálculos de quanto trigo eles teriam que dar para ele, descobriram que era necessário toda a safra do reino por incríveis 2000 anos para atender ao pedido do sacerdote. Impressionado com a inteligência do Brahmane, o Rajá o convidou a ser o principal vizir, espécie de ministro, conselheiro do Rajá, do reino, sendo perdoado por Sessa de sua grande dívida em trigo. Texto completo em link.